Olá, hoje a gente vai mergulhar num mundo que parece super complexo, mas que tem uma lógica incrível por trás. O mundo dos sintomas das crises convulsivas. Pense nisso como uma chance de aprender a decifrar uma das linguagens secretas do cérebro. E para começar, vamos com um mistério. Por que será que uma mesma coisa, uma crise convulsiva, pode causar algo tão mental, tipo uma sensação de déjà vu, e, ao mesmo tempo, uma coisa super física e específica, como uma postura que lembra um esgrimista? Parece aleatório, né? Mas garanto que não. E aqui está a chave para resolver esse mistério. Os sintomas não são aleatórios de jeito nenhum. Pelo contrário, eles são pistas. Pistas muito precisas que apontam exatamente para a localização da crise dentro do cérebro. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é uma verdadeira investigação neurológica. E como em toda boa investigação, a gente precisa começar pelo começo, certo? Então, a primeira parte é entender direitinho qual o caminho que uma crise percorre dentro do cérebro. De forma bem direta, a coisa funciona assim. O fogo da crise geralmente começa na substância cinzenta, que é onde ficam os corpos dos neurônios. A partir dali, essa atividade elétrica anormal vai se espalhando, quase como um incêndio mesmo, seguindo as estradas que já existem no cérebro, que são os tratos da substância branca. E para onde esse incêndio vai? Bom, isso depende totalmente de onde ele começou. Agora, antes de começar a decodificar as pistas, todo bom detetive precisa de um mapa. E no nosso caso, o mapa é composto por diferentes zonas que os neurologistas usam para cercar a origem de uma crise. A primeira peça do nosso mapa é a chamada zona de início ictal. Para ficar fácil de entender, é como se fosse o epicentro de um terremoto. É o ponto exato, aquele que dá para ver no eletroencefalograma, onde a tempestade elétrica da crise realmente dá o seu pontapé inicial. Aí, se expandindo um pouco a partir desse epicentro, a gente encontra a zona sintomática. É aqui que a crise começa, digamos, a se manifestar. É a área responsável por aqueles primeiros sintomas que a pessoa sente. Sabe a famosa aura? Um cheiro estranho, uma sensação de medo? Pois é, essa é a voz dessa zona específica se manifestando. E é aqui que o trabalho de detetive fica ainda mais interessante. O cérebro, veja só, deixa pistas mesmo quando está quieto. As zonas irritativas são uma área mais ampla que fica produzindo picos de atividade elétrica entre as crises. Para os neurologistas, esses picos são como pegadas na cena do crime, apontando na direção do foco principal. E finalmente todas as pistas levam ao verdadeiro alvo, a zona epilética. Essa é a origem bioquímica de tudo, a fonte real. Muitas vezes é uma área mas tão pequena que se esconde dos exames de imagem. É o grande prêmio na busca dos neurologistas. Certo? Agora que a gente tem o nosso mapa, chegou a parte mais empolgante. Vamos decodificar as pistas. É hora de ver como sintomas específicos podem, literalmente, dedurar em que parte do cérebro a crise está acontecendo. Isso aqui é quase o nosso anel decodificador secreto. Olha só como a relação é direta. Sentir um formigamento ou um choque, isso aponta lá para o córtex sensorial primário. Aquele déjà vu que a gente falou no começo é um sinal clássico do lobo temporal lateral. Cheiros estranhos vêm do córtex órbito-frontal. E a famosa postura de esgrima é a marca registrada de atividade na área motora suplementar. Cada sintoma conta uma história sobre a sua origem. E a investigação fica ainda mais detalhada. Não é só a área, mas até o lado do cérebro faz diferença. Uma crise no lado esquerdo, por exemplo, está mais ligada à atividade parasimpática. Isso pode causar coisas como mais salivação ou uma vontade súbita de urinar. Já uma crise no lado direito aciona mais o sistema simpático, podendo levar a arrepios, a tal da piloereção. E isso aqui ilustra um nível de detalhe de uma forma brilhante. Até o momento em que um movimento acontece importa. Se a cabeça vira para a direita logo no comecinho da crise, isso sugere uma origem no lobo frontal direito. Mas se essa mesma virada para a direita acontece mais tarde, a origem provável é no lobo frontal esquerdo. É incrível, não é? E para mostrar como algumas pistas são fortes, olha só esse dado. Perto de 90% das pessoas com epilepsia do lobo frontal apresentam uma postura distônica contralateral. Ou seja, uma contração muscular anormal do lado oposto do corpo. É uma pista diagnóstica extremamente poderosa. Ver como um único dado pode ser uma pista tão forte mostra o quão profundo é esse campo. Fica claro que dominar a semiologia é um trabalho de detetive que exige um preparo e um entendimento imensos. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
Ok, agora que a gente já entendeu como ler as pistas, vamos fechar o caso explicando por que todo esse trabalho de detetive é tão, mas tão vital para os pacientes. O motivo é simples, mas transformador. Interpretar corretamente a semiologia leva a um diagnóstico muito mais rápido e preciso. Permite identificar o foco exato da crise, o que orienta o melhor tratamento. E para algumas pessoas é absolutamente crítico para determinar se uma cirurgia pode ser uma opção de cura, ou seja, muda vidas. Se tem uma ideia para levar de toda essa nossa análise, é esta aqui. É o princípio fundamental que conecta tudo o que a gente viu. A localização da crise não apenas influencia, ela dita os sintomas que vão aparecer. E isso, claro, nos deixa com uma última reflexão. Entender a semiologia das crises é como aprender um dos dialetos mais complexos e fascinantes do cérebro. A questão que fica é, se cada sintoma conta uma história, que outros segredos o nosso cérebro ainda está esperando para nos contar?